Olá, bom dia, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Na Volta a Gente Compra, esse programa em que a gente bate um papo sincero com mães, com pais, sobre o cuidar, né, das nossas crias. Eu sou Luciana Piotto, sou jornalista aqui do Terra e sou mãe da Serena também, então para mim é um prazer estar com vocês dividindo essas vivências. E o tema de hoje, do programa desse mês, é um tema que a gente fala, né, que maternidade, a gente nasce de novo quando a gente se torna mãe, mas eu acho que quem é a mãe que a gente vai ter aqui hoje, a personagem, e quem é mãe como essa mãe que a gente vai trazer aqui hoje, ela nasce duas vezes. Ela nasce quando ela tem o bebê e depois quando ela recebe essa notícia do tema que a gente vai trazer aqui hoje, acho que é um segundo nascimento para os desafios que são diferentes dos desafios de uma maternidade típica. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o cuidado com crianças neurodivergentes, que são as crianças que não têm a mesma capacidade neurológica ou cognição das crianças neurotípicas. E aí, para falar sobre isso, que a gente vai incluir nesse grupo, porque são vários grupos de neurodivergências, a gente vai falar especificamente sobre o autismo e o TDAH, a gente recebe aqui a Ingrid, que é mãe do Pedro, o Pedro que tem tanto autismo como TDAH, Isso. né? E a Ingrid, ela também, além de ser mãe do Pedro, ela tem uma empresa que é a Sentidos e Cores, que é um e-commerce de produtos destinados a famílias atípicas. Seja bem-vinda, obrigada por estar com a gente. Obrigada a vocês. É um grande prazer estar aqui num programa de tanta relevância. Eu sou Ingrid Monte, como você já citou, sou mãe do Pedrinho, de 7 anos, que foi diagnosticado dentro do espectro autista aos 3 anos e 2 meses. E com, realmente a gente renasce, né? A gente não cresceu esperando a maternidade atípica, sempre sonhamos com a maternidade como todas as mães. E a partir do diagnóstico dele, eu tive que aprender, reaprender, é o famoso renascimento. Eu tenho um filho neurodivergente com autismo e TDAH e agora, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? E é um prazer dividir aqui a experiência com todas as pessoas, a sociedade, e que é informação super importante. Sem dúvida. Eu acho que no programa de hoje, além da gente responder esse e agora, né? Existe a vida e um maternar que pode ser feliz e saudável após o diagnóstico, a gente vai ajudar famílias que também receberam esse diagnóstico. A gente vai falar sobre pessoas que talvez estejam com dúvida, né? Poxa, será que meu filho tem? Será que não tem? A quem eu recorro, né, para ter essa certeza? E aí, para somar nessa conversa, né, além da Ingrid, que traz toda a vivência dela com o Pedrinho, a gente tem também a Mariana Toneto, que é terapeuta ocupacional, conhecida como TO, acho muito essa sigla, TO, muito maravilhosa, que vai falar um pouco sobre a vivência dela. São quase 15 anos, né, atendendo famílias atípicas. Muito bem-vinda, obrigada por estar com a gente. Obrigada, Lu. É um prazer. Estou muito feliz aqui de compartilhar esse momento com você e esse bate-papo, né? Esse bate-papo informativo. Cada vez mais eu já estou há quase 15 anos, né? Nesse lugar profissional. E então esse é um mundo muito comum para mim. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo que mesmo assim, a sociedade precisa, né, de bastante informação, então é de grande relevância esse momento aqui com vocês. Ai, muito Obrigada. obrigada por somar com a gente. E para completar o time aqui nesse papo, nós temos o neurologista pediátrico, o Dr. Paulo Braines. Ele vai estar no nosso telão aqui acompanhando a conversa, contribuindo. Bom dia, bem-vindo, Dr. Paulo. Bom dia para todos. É um prazer enorme poder colaborar com o programa e é uma delícia falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente transtorno do espectro autista, TDAH e outros transtornos do desenvolvimento, tá? Eu sou neuropediatra, né? Eu tenho mais um pouco de bagagem aí, estou há 25 anos, quase 30 anos na vida na neuropediatria e vamos fazer um programa super bacana aí para colaborar com todo mundo.
Vamos nessa, obrigada. E para começar, eu já quero saber da Ingrid, como é que foi? Hoje o Pedrinho está com 7 ou com 7 7 anos. anos, né? Isso. O diagnóstico do autismo veio aos 2 anos, mais ou menos, foi isso? Na verdade, a desconfiança veio aí por volta de 2 anos. Ele era uma criança que interagia, e o autismo ele tem muitos sinais sutis, né, doutor? Até eu costumo dizer que quando a mãe não enxerga, e se você não tem conhecimento sobre diagnóstico precoce, eu acho que isso impacta também da gente ter uma visão mais apurada da nossa criança. Então a gente não consegue perceber tudo que é sutil. Então ele interagia, ele não tinha seletividade alimentar, só tinha um ponto que para mim eu não entendia como alguma neurodivergência ou alguma coisa de alerta, que quando eu amamentava, ele não olhava nos meus olhos. Isso sim era uma coisa que me chamava atenção. Porém, foi seguindo, ele só entrou na escola aos 2 anos, por uma questão de saúde, de bronquiolite. Então, a escola é a nossa porta de entrada, né? Porque a escola geralmente, ou deveria ser, quem dá os primeiros sinais, porque você tem pouco contato com a criança. Geralmente você deixa e só pega à noite. Muitos de nós estamos no mercado de trabalho e a gente vive essa vida. Então, a escola, geralmente, quem dá os indicativos para a mãe. Então, até então, não tinha percebido nada de diferente, mas eu começava a perceber pelas fotos da escola que todas as crianças faziam as atividades sozinhas, não precisava de suporte. E quando eu via meu filho, ele estava sempre no colo da professora. Se era uma atividade, tinha um auxiliar ali do lado dele. Isso começava a me acender um alerta. Opa, tem alguma coisa aqui que não está bem. Infelizmente, foi um momento muito difícil da minha vida, porque minha mãe foi diagnosticada com câncer, e já era um câncer terminal. Então, eu fiquei entre ver tudo que meu filho estava vivendo e, ao mesmo tempo, foi essa luta do processo da despedida do meu laço materno, né, com a minha mãe. Nossa, que Então, pesado. muitas dúvidas pairavam ali na minha vida. Será que todos esses comportamentos têm alguma coisa? Ou é a minha ausência? Porque a minha mãe ficava em Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza. E eu ficava ponte aérea. Fiquei acompanhando todo o tratamento dela. Mas era perceptível que alguma coisa não estava igual. Eu não conseguia perceber o interesse dele pelos pares, né, crianças das outras idades. Toda vez que eu chegava na escola, eu sempre via ele no canto. E E não tinha feedback das professoras não, pelo nenhum. contrário, assim, apesar da escola, a primeira escola ter sido assim, muito acolhedora e incrível quando veio o diagnóstico, toda vez que a gente levantava a pauta de que alguma coisa não estava dentro do desenvolvimento esperado, a escola falou: não, está tudo certo, vamos ter paciência e tal. Mas mãe sente, né? A gente chegou a procurar 2 neurologistas, neuropediatras. Inclusive, um deles é até um famoso que está sempre aí dando entrevista em grandes emissoras. E nenhum deles deram o diagnóstico. Exatamente, né, doutor? A questão da sutileza, né? O autismo, principalmente quando é nível 1 de suporte, quando a criança não apresenta muitas características. Meu filho não tem questões de estereotipias, que é movimentos repetitivos, ele não tem seletividade alimentar, ele não empilhava brinquedos, ele não tinha características visíveis. E aí, doutor, o diagnóstico do nível 1, né? Ninguém melhor do que o doutor para saber, é mais difícil, porque o médico ele fica
receoso de dar um diagnóstico. Que talvez não seja mesmo, né, doutora? Aproveitando então, né, antes da Ingrid complementar como é que foi esse recebimento e como prosseguiu, como que é feito esse diagnóstico? Ele é só clínico, ainda mais para criança, né? Porque parece que tem testes que você faz também, né? Mas como que é feito especificamente para criança e que você já explique esses níveis, né, do espectro, por favor? Bom, vamos lá. Aproveitar o que ela falou. Os diagnósticos, eles são eminentemente clínicos. Até hoje não existe nenhum marcador biológico para espectro autista. O que tem é uma anamnese que o médico, neurologista infantil ou psiquiatra infantil vai fazer com o paciente e, através da história, exame físico geral, exame neurológico, vai fazer a hipótese diagnóstica de autismo, né? Essa hipótese ela é corroborada por avaliações de fono, terapia ocupacional e, às vezes, avaliação neuropsicológica. Então, o diagnóstico do autismo puro, verdadeiro, continua sendo eminentemente clínico. 60 a 70% dos autistas não tem nenhum marcador biológico. Então, a experiência do médico, a capacitação desse médico é que vai fazer com que esse diagnóstico seja firmado, com o apoio da terapeuta ocupacional, da fono e da psicóloga. Obviamente que existem níveis ou graus, né, de autismo. Quanto mais brando, quanto mais linguagem esse paciente tenha, quanto melhor o coeficiente de inteligência, capacidade cognitiva, fica mais brando o quadro clínico. E fica mais difícil de você fazer o diagnóstico, principalmente uma criança de 2 anos. Na medida em que essa criança vai crescendo, esse diagnóstico fica mais nítido, mesmo ele sendo o grau 1, como é o caso da nossa entrevistada aí, o filho dela, né? Então, quanto mais grave o autista, ele fica muito mais fácil da gente fazer o diagnóstico muito mais precocemente. Os sintomas são muito mais aflorados e a gente percebe muito mais rapidamente quando a criança é muito mais comprometida do que uma criança que tem um comprometimento leve. Por isso que talvez demorou um pouco para fazer o diagnóstico do filho dela, mas graças a Deus foi feito. No Brasil, a gente tem toda a capacidade de fazer esses diagnósticos bem precocemente. E a gente faz até mais rapidamente do que alguns países, como os Estados Unidos e como a Europa. Então, aqui no Brasil, a gente está conseguindo fazer, em média, esses diagnósticos entre 3 e 4 anos na maioria das crianças. Perfeito. E a gente tem ouvido muito na mídia, principalmente pessoas, artistas, dizendo que receberam um diagnóstico já na vida adulta, né? Tardio, né? Então, tardio, né? Qual é a importância? É importante frisar a importância de, em caso você tenha suspeita, indicações, você busque para que seja feito ainda na infância, né? Qual o prejuízo que essa criança pode ter se não tiver sido feito ali na infância ainda o diagnóstico? Pra você ter ideia, esse diagnóstico ele não existia na idade adulta há muitos anos atrás. Nem se imaginavam que existiam autistas adultos, tanto TDAH como autismo. Esses diagnósticos eram feitos só nas crianças. Então, a partir desses diagnósticos de que os pacientes têm uma deficiência cognitiva leve e que têm quadros leves, eles são encaixados dentro do espectro autista. Por isso existe um aumento também dos quadros de autismo na população adulta e na população adolescente. Quer dizer, foram pessoas que passaram desapercebidamente sem diagnóstico na idade infantil
e que você, fazendo uma avaliação neuropsicológica, fazendo uma avaliação de fono e de TO, se acabou fazendo esse diagnóstico. Muitas dessas pessoas passaram a vida inteira sem ter diagnóstico. E a partir do momento que começou a divulgar tanto que existe o espectro autista, ele está baseado nesses dois grandes pilares que a gente consegue fazer o diagnóstico e ajudar esses pacientes, mesmo adolescentes e adultos. Então, fica muito mais fácil hoje em dia você fazer o diagnóstico de autismo do que E para antigamente, ajudar o porque é uma doença desenvolvimento que da criança, né, para somar ali, né, dar ferramentas para que ele possa se desenvolver plenamente dentro das limitações, né, que ele eventualmente tenha. o segredo do autismo é o diagnóstico precoce, né? Como foi colocado. Quanto mais rapidamente você percebe os sintomas, na maioria das vezes, quem determina isso é o pediatra, porque o pediatra acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança atentamente nos primeiros anos de vida. O pediatra faz uma coisa que chama puericultura, que vai acompanhando mês a mês esse paciente, principalmente no primeiro e no segundo ano de vida. E entre o primeiro e o segundo ano de vida, ele começa a perceber esses sintomas que ela colocou, que a criança não olha nos olhos da mãe, que ela não interage, que ela não manda beijo, que ela não dá tchau, que ela não brinca e que ela tem um atraso na aquisição da linguagem, quer dizer, ela não fala, Tem os quer dizer, não marcos, fala né, são os marcos adequadamente. de desenvolvimento, que a gente tem aquela checklist, né, ali, que ela vai colocando e de acordo com o que é esperado Exa para a faixa etária ali do bebê, né, da Perfeitamente. criança. Existem testes que os pediatras, no próprio consultório, fazem isso e percebem que a criança está com atraso no desenvolvimento. A partir do momento que a criança está com atraso, o pediatra tem opção. Ele pode mandar para fono, se for um atraso da fala, ele pode mandar para terapeuta ocupacional, que está do seu lado, pode encaminhar direto para o neuropediatra. Quer dizer, existem várias entradas desse paciente. Opa, acho que ele caiu. Enquanto a gente conta para mim, por favor, como é que foi essa triagem da pediatra do Pedrinho? Ela teve essa percepção? Eu queria até deixar um recado aqui, muito importante como mãe e representante de milhares de mães. Os pediatras devem, né, ser os nossos maiores aliados. Mas muitas vezes, nem todos os pediatras, doutor, e aí eu falo por mim, por tantas mães que hoje eu acolho e a gente troca informações, esses pediatras, muitas vezes, eles não dão essa atenção para os sinais sutis, né? Então, essa falta de cuidado, de ver, olha, é um desenvolvimento motor, ou um desenvolvimento da fala, e a gente tem que lembrar que não é só o atraso. A antecipação também é uma característica para alerta. Se você vê uma criança de 1 ano e meio já falando um vocabulário de uma criança de 2 anos e meio, atenção, isso pode ser uma superdotação, pode ser uma alta habilidade, que também é característica do autismo. E a grande importância do diagnóstico precoce porque existe uma coisa, doutor, vou falar da tua área, né, doutor? Quem sou eu para falar se tem um especialista aqui? Mas é a questão da neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, doutor? Depois pode me dar bronca. Mas é a mãe falando para Sim. as mães, né? A neuroplasticidade é a capacidade de conexões neurais. Então, quanto mais nova a criança, quanto antes soubermos o diagnóstico, mais estímulos, mais terapia ocupacional para trabalhar a questão de hipotonia muscular, mais fono, trabalhar a linguagem, mais acompanhamento. Então, não que, ai, meu Deus, eu tive o diagnóstico tardio, perdi a janela do desenvolvimento. Não,
o cérebro, né, doutor, enquanto está vivo, se desenvolve. Mas é óbvio que o diagnóstico precoce acelera muito isso, porque você vai já Sim, trabalhando o comportamento, né? A ciência do comportamento, que é, na verdade, a grande base do desenvolvimento dos nossos filhos autistas. sem É dúvidas. você ensinar ali como que é o Os comportamento. pediatras, Pode falar, doutor. Depois eu eles, quero vir com a eles Mari também. antigamente Tá, eles estavam preocupados com as doenças, com o isso. crescimento, com ver a garganta, ver o ouvido. Hoje em dia, a gente forma os pediatras para entender também de neurodesenvolvimento. Então, na consulta dos pediatras, na própria puericultura, o pediatra tem responsabilidade de perguntar como vai a fala, como vai a linguagem, como vai a parte social e tudo mais. Então, eu acho que isso tem melhorado muito, muito, muito mesmo, porque existe uma bandeira muito forte do transtorno do espectro autista, e eu acho que os pediatras estão realmente cada vez melhores e mais capacitados para levantar essa bandeira vermelha que a gente fala, e muitas vezes eles encaminham para a gente mesmo. Eu acho que antes da escola, são os pediatras que fazem o primeiro encaminhamento para a gente. E quem percebe de verdade é o pai e a mãe, que percebem que a criança não está como os pares dela. Os pais levam isso para a consulta do pediatra e o pediatra é que encaminha para a gente. Perfeito. E Mari, como é que é esse seu acolhimento, né? Então você também participa, como o doutor Paulo falou, desse diagnóstico, então a terapeuta ocupacional também vai ali trazer informações e a sua avaliação para fechar esse diagnóstico, e depois tem todo o acolhimento. Como é que é, principalmente essa chegada da família? Acho que é o momento mais Uhum. difícil, em que a família está fragilizada, cheia de medos. Depois também quero ouvir a Ingrid falar desse começo. Como que você recebe esses pacientes? Tá. Acho que não são em todos os casos que os profissionais, né, ou o terapeuta ocupacional, ou o fonoaudiólogo, ou o psicólogo, não são em todos os casos que a gente apoia o diagnóstico. A criança já pode chegar com um diagnóstico fechado, ou em hipótese diagnóstica, e aí quando a criança chega em hipótese diagnóstica, aí é bastante comum essa comunicação, né, com o neuropediatra para apoiar no diagnóstico. E é um apoio no diagnóstico muito mais eu faço a minha avaliação específica, observo, né, sinais motores, sensoriais, de linguagem também, apesar de terapeuta ocupacional, a gente também tem um olhar abrangente ali para o desenvolvimento e encaminha esse relatório e pode apoiar nessa visão aí dessa criança em outros ambientes, né? E quando essa família chega, ou com um diagnóstico fechado, ou com uma hipótese diagnóstica, essa família está bastante vulnerável, né? E varia muito, né? Ou a gente pode ter, às vezes, uma família muito desesperada, ali, muito ansiosa, querendo ali fazer a avaliação específica o quanto antes, e precisando ali de muito suporte. Ou, às vezes, até uma família que está um pouquinho mais em negação, e aí tem um pouco mais de dificuldade, inclusive, de enxergar os pontos que você observa. Em ambos os casos, o processo de aceitação do diagnóstico, né? Quem sou eu? Sou mãe também, mas o meu filho não está dentro do espectro, quem sou eu para falar? Mas essa é uma jornada individual, né? É um processo individual. Como profissional, me resta ser assertiva com as informações, verdadeira com as informações e acolhedora, né, ao mesmo tempo. Então é uma medida e um balanço de eu não posso, né, por mais que se eu tenho uma família que que está mais negando, eu tenho que mesmo assim falar o que eu estou observando, né, que essa avaliação apareceu e dar essa devolutiva real, e aí também a família vai decidir se ela vai permanecer ou não, mas com certeza o acolhimento e o respeito mesmo a esse momento, porque é de fato um momento de muita vulnerabilidade, né? Muita vulnerabilidade familiar.
Eu queria justamente retornar aqui para a linha do tempo do Pedrinho e da Ingrid, né? Você estava contando então que a escola, que você começou a perceber, né, nas fotos, nas propostas da escola, e aí como que foi a sua busca pelo diagnóstico de fato? Você levou até 2 neuropediatras que você falou. Como é que foi receber esse diagnóstico? Quais medos te invadiram? Como você, como mãe, foi acolhida também nesses medos e incertezas? Bom, é, como eu já citei aqui, meu filho não tinha características muito visíveis, nem estereotipias, nem empilhar brinquedos. Então, assim, o segundo neuropediatra que eu Uhum. visitei, ele me fez 15 perguntas, mas em todas as perguntas era não, 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 e tudo que a gente quer responder é não. Hum. Só que meu filho não olhou no rosto dele, não interagiu, e ela falou: não, não, não é. Não, não está dentro do espectro. É tudo que a gente quer ouvir, na verdade, é a negação. Sim, eu não posso dizer o contrário. O primeiro que eu até falei que é um bem conhecido, vira e mexe está dando a entrevista por aí, é, foi de uma forma muito fria. É, olha, ele tem todos os indicativos. Gosta muito, está muito focado ali nos brinquedos de letras, formas geométricas, números. E naquele momento eu estava muito fragilizada, eu estava com a mãe já definhando no processo de câncer. Então eu falei, doutor, mas como assim? O que, que é isso? E agora? E eu cheguei para abraçar ele, porque eu queria me agarrar em alguma coisa. E ele deu 2 passos para trás. Então, foi um momento muito traumático, porque ele nem deu o diagnóstico, pediu para que eu procurasse clínicas clínicas multidisciplinares, e cada clínica que eu ligava era orçamentos de 12 mil, 15 mil, 14 mil. Tipo assim, vá para uma das clínicas, me apareça daqui a 6 meses. Doutor, imagina, como mãe, como que eu me senti naquele momento? Tipo, eu não sei se é, se não é, então quer dizer que eu vou ter que ter 15 mil reais para bancar uma clínica multidisciplinar, e ele vai fazer o quê nessa clínica? Então, geralmente, as suspeitas diagnósticas, de diagnóstico, começa com essa questão do suporte que você vê que é diferente das outras crianças, a questão de não interesse nos pares da mesma idade, principalmente, e também a questão do atraso, não só o atraso de fala, mas você chama a criança e a criança não te escuta. E aí a primeira coisa que a gente vai, né? Vamos fazer um exame de Auditivo. auditivo, para ver se ele tem problema auditivo. Aí você vai lá, faz o exame, e aí o médico fala: não, tá tudo certo, ele não tem nada. E aí, quantos médicos eu passei que falou, ele não tem nada. Mas mãe é leão, né? Leoa, né? Ela vai atrás até conseguir. E aí eu lembro que isso me deixava muito aflita. Minha mãe faleceu em março de 2019, e 2 meses depois eu tive o laudo oficial. Não foi por um neuro, foi por um psiquiatra, lembrando que, né, doutor, me corrija se eu estiver errada. Quem geralmente faz o laudo é o neuropediatra ou o psiquiatra, ou até o próprio pediatra, se ele for habilitado para isso. Estou certa, doutor? Tá certo. Geralmente quem faz os diagnósticos é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Infantil. E aí eu recebi o laudo, meu mundo caiu, né? Assim, eu não tinha força, eu já vinha passando de um luto e eu não tive tempo de viver o luto. Tive que bora. Aceitação? Não, não posso mentir para vocês, dizer, nossa, foi de boa, já montei um blog. Não, não, não. Eu não queria que as pessoas soubessem. Eu tive muito, mas muito medo. Eu tinha acabado de perder minha mãe, me sentia muito só em relação a todo o contexto, mas assim, eu queria dar um recado agora para as mães. O fato de você não aceitar, de você não concordar, de você duvidar, de você sofrer,
não te dar o direito, não te dá o direito de você privar o seu filho do tratamento. Então, independente do teu sentimento, você tem que encaminhar para o tratamento. Então, assim, mesmo antes do diagnóstico fechado, laudado, eu comecei o tratamento dele. Então, assim, a tua dor, você vai depois lidar com ela. Como você vai descobrir? Mas não tira da tua criança a oportunidade do desenvolvimento. Então, assim, com 1 ano de terapia, doutor, meu filho já entrou dentro da idade, do comportamento esperado para a idade. Então, eu sofro como mãe, porque eu vejo várias crianças, doutora, você também deve passar por isso, e a negação, a negação. Ai, deixa para o próximo ano, ai, deixa para... E essa negação é sua, não pode prejudicar o teu filho. E negam e não levam para o tratamento. E eu sei que eu estou me alongando aqui, mas eu queria também falar um ponto que é bem alerta. Muitas vezes o pediatra, a escola, o parente, o amigo, sabe, percebe, vê, mas tem medo de falar para a família. Não é, doutora? Eu fui numa fonoaudióloga que ela falou, e daí se ele for autista? Nossa, eu não quis mais olhar para ela. Porque ela era fonoaudióloga e naquele momento eu falei, ela não tem habilitação para... É que é um tabu, é cultural, né? Então as pessoas Imagina. em torno ficam com receio de falar porque acham que vão machucar a mãe ou a família. Sim. E a mãe também não tá, evidentemente, ninguém tá preparado para um diagnóstico desse. Então fica reativo a qualquer opinião externa por ser um tabu, uma coisa Ou às vezes cultural. não tem um tato para falar. Não É uma tem. coisa difícil de ouvir. É uma... Sabe? Diagnóstico. Sim. E acho que tem um ponto que é importante, que assim, quando eu sou terapeuta ocupacional e eu não dou diagnóstico, né? Quem dá diagnóstico é o neuropediatra, o psiquiatra infantil. E as pessoas que estão em volta, né? Família, escola, eu entendo como muito importante, mais do que você virar e falar, acho que o seu filho é autista, porque de fato eu acho que isso é um tanto quanto complexo, né? Primeiro porque quem dá o diagnóstico não vai ser a escola que vai dar o diagnóstico, não é o amiguinho, né? Não são essas pessoas, mas talvez ajudar a mãe a perceber os comportamentos mesmo, né? Então, dentro da escola, por exemplo, olha, seu filho não consegue participar de nenhuma atividade coletiva, grupal, né? Seu filho, então quando você vai lá e dá comportamentos observáveis do que está acontecendo, e por causa desses comportamentos eu te recomendo, né, uma avaliação com o psiquiatra, psiquiatra infantil ou neuropediatra, eu entendo como um pouco mais gentil, né, porque realmente fica bastante... pode causar de fato muita reatividade e as pessoas que não são as que vão dar o diagnóstico não deveriam dar um diagnóstico, porque muitas vezes a gente não está falando aqui de diagnóstico diferencial, mas também existem condições dentro de uma primeira infância que pode se confundir, sim, né? E a gente não está falando disso. Então, quem tem que olhar é, de fato, o médico que é especialista na observação clínica e se precisar de apoio, ele vai pedir o apoio de outros profissionais e é ele que tem que dar, né? Então, talvez uma dica, né? Se alguém está vivendo isso, de fato ir por esse lugar do, olha, estou observando isso, você quer conversar sobre isso, né? Eu posso te apoiar, eu li essa matéria. Enfim, acho que são... É uma forma, talvez, da gente olhar e não ir para o caminho da negligência, apesar de muito complexo, né? Porque, no final das contas, é sobre a criança. Exatamente. Claro que a família tem o seu processo, também é sobre a família, mas é sobre uma vida que vai ser impactada se ela começar uma intervenção o quanto antes, né? A gente já tem estudos que falam, quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Então, melhor a gente tem mais chances dessa criança, de fato, se desenvolver. Cada uma tem o seu perfil, cada uma tem
Não são todas as crianças como seu filho, né, que vão ali em um ano atingir marcos do desenvolvimento. Isso não acontece com todo mundo, mas não significa que outras crianças não vão se desenvolver também e essas famílias também não vão se beneficiar de estarem próximas de uma equipe multidisciplinar que também apoie no conhecimento, né, na educação dessa família. Acho que são muitos benefícios de uma família estar próxima de uma equipe, né, e de uma escola também que entre aí nessa jogada. E lembrando que o fato dele ter alcançado os níveis de desenvolvimento não quer dizer que vai ser na mesma batida, né? Tem momentos de oscilações, tem momentos que a gente comemora, tem momentos que tem regressões. Então a gente vive numa montanha russa, a gente sobe, 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 de repente vem uma queda. Por isso que dizem, né, que a mãe atípica, ela tem um nível de estresse equivalente a um soldado de guerra, porque a gente está 24 horas em alerta. Assim, só para vocês terem ideia, os dados do CDC, que é o controle de doenças dos Estados Unidos, soltou os dados que até aos 8 anos de idade, hoje, 1 em cada 36 crianças estão dentro do espectro autista. Quando a gente vê o Brasil, que não tem um censo, né, que não tem esse nível da escola, desse olhar, a quantidade de diagnósticos que deveriam ter, a gente tem um número aí, com certeza que tem muitos não diagnosticados, de 2 milhões de autistas. Mas se a gente comparar com a população dos Estados Unidos, a gente teria mais de 6 milhões, né, doutor? Então, são muitas pessoas. E é sobre isso, gente. E aí, só complementando a fala aqui da doutora, tem mães que tiram o filho da escola, assim, quando a escola vem com a sugestão de um diagnóstico. Ah, essa escola não é para o meu filho. Ah, imagina que meu filho tem alguma coisa. Eu já vi isso, várias situações. Da mãe ficar com raiva da escola, ficar com raiva da TO, com raiva da fono. E quais foram as experiências de vocês, você e o Pedrinho, com as escolas, né? Você falou que a primeira acolheu muito bem, apesar de não ter ali indicado, sugerido uma consulta ao especialista. E aí você resolveu mudar ele de lá quando ele tinha quantos anos? Na verdade, eu gostei muito do acolhimento deles. Não sei se eu posso citar o nome da escola. Fica à vontade. Escola Dimensão. Eles foram muito acolhedores. Eu ia para a sala da coordenadora chorar, porque eu perdi a minha mãe. Então, eles foram incríveis, abriram as portas para o acompanhamento da psicóloga dentro da sala de aula, que isso é garantido por lei, né? Mas nem todas as escolas permitem. E eu tive que trocar ele porque a escola só ia até a primeira infância. Então, nessa troca, eu optei por uma escola onde iam alguns amigos que ele já tinha afinidade. Essa foi o meu critério de escolha. E realmente foi muito difícil, porque eu cheguei na escola, me apresentaram a escola inteira, fui tratada igual uma rainha, até o momento que eu sentei e falei, mas tem um detalhe, o meu filho está dentro do espectro autista. Bom, veja bem, é porque aqui a gente tem um número limitado por sala de aula, Eu preciso checar primeiro se vai ter vaga. Meu mundo desabou. Foi o primeiro momento que eu dei de cara com um processo de preconceito. E discriminação. Na realidade, discriminação. E eu falei, mas você não pode fazer isso é lei. Você tem que matricular o meu filho. E nisso ela não sabia qual era o grau a necessidade de suporte que ele precisaria. Mas como ela viu que eu era uma pessoa que tinha conhecimento, né, doutor? Porque muitas mães choram, dali vão para outra escola, eu falei. Aí passou, cheguei em casa, tinha uma reunião, uma call na época, né? E fechei a câmera do computador, o fone, chorava. Não é possível, não aceito. Meu filho não pode passar por isso. E deu meia hora ali, a escola já ligou, disse, não, a gente viu aqui e tal, vai dar para matricular o seu filho. Como se estivesse me dando uma grande recompensa. E aí você seguiu com eles?
Eu segui, porque já estava muito perto do começo Uhum. do ano letivo. Eu tive que engolir essa, né? Tô digerindo até Sim. hoje. E como foi o acolhimento dos colegas, dos professores, o acompanhamento pedagógico, eh, Tá. é suficiente para vocês? Então, essa escola, particularmente, ela foi comprada agora por um grande grupo de Curitiba, mas eles até hoje não permitiram a entrada de uma acompanhante terapêutica. Sendo que é direito por lei, É como você direito por citou lei. aqui. E aí eles optam por ter um suporte pedagógico ali, que dá umas aulas que, de certa forma, né, doutor, me incomoda, porque tira ele da sala de aula para ir para um outro lugar, e eu não quero essa, né, a gente fica meio assim, a gente sabe que nosso filho está no espectro, mas ao mesmo tempo a gente quer que ele seja tratado de forma igualitária. Já bati de frente com a escola em relação a isso, já foi psicóloga, já foi com. Precisa ter um intermediador, não para ser a sombra dele, né? Porque o nível de suporte dele é um suporte mais Uhum. leve. Porém, precisa fazer intermediação com os amigos, porque a vida real não é uma sala de terapia toda organizada. A vida Sim. real é a escola, é o shopping, é o parque aquático, né? Então, assim, a gente vai lidando, ele ama a escola e toda vez que eu falo em tirar, é os berros. Então, Então, que se eu. ele está feliz e que está É, conseguindo se desenvolver com todo o acompanhamento além da escola, né, eu sim. acho que é isso que a gente tem que se É, agarrar mas nisso, as Não, né, acho que é escolas, nisso que você se agarra. não, doutor, desculpa, eu as prometo que é a escolas têm última. melhorado, Hã? as escolas têm É, aprendido, elas têm se esforçado para receber esses pacientes. Os pacientes de nível 1 impaciência. suporte praticamente estão todos dentro de ambiente escolar. O nível 2 fica mais complicado e o nível 3 é muito difícil manter as crianças dentro da sala de aula. Então, cada paciente ele tem que ser visto de maneira individualizada. A gente não pode, de maneira alguma, colocar isso de uma maneira geral. Cada paciente tem uma intervenção própria, né? Alguns precisam de poucas intervenções, alguns precisam de muitas intervenções. E eu sei, as escolas não estão preparadas para receber a maioria desses pacientes. Mas o que eu percebo é que nos últimos anos, principalmente escolas de bom nível, têm tentado receber e conversar com a gente. Eu converso bastante com a equipe pedagógica de algumas escolas em São Paulo e a gente tenta adaptar da melhor maneira possível o grau, o nível 1, nível 2, e sempre vendo o paciente de uma maneira individualizada, né? Porque cada pacientezinho precisa ser visto dessa forma. Então, eu acho que tem um movimento bastante grande nesses últimos anos, principalmente porque aumentou muito a incidência do autismo, de recebê-los em todos os ambientes, na escola, no clube, na igreja, em todos os ambientes de maneira geral. Os autistas eles estão sendo melhores recebidos do que muitos anos anteriores, então, porque existem muitos autistas andando por aí, né, com aquele colarzinho e A Ingrid trouxe recebendo aqui, ó, algumas ela tá mostrando regalias aqui e para tudo mais. nossa câmera vai fechar aqui nela, o Aqui, ó. colarzinho dos girassóis, O né? girassol que virou lei recentemente, que são para todas as deficiências não visíveis, que é mundialmente conhecido, né? Esse movimento começou em Londres e no Brasil agora virou lei. E tem o cordão do quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo. Então, sem dúvida, doutor, nesse quesito, o Brasil está bem à frente da Europa, dos Estados Unidos. Eu não consegui ver isso aqui em outros países. Eu gostaria só No de Brasil, a gente faz o diagnóstico mais precocemente do que nos Estados Unidos
do que na Europa. Para você ter ideia, eu recebo pacientes dos Estados Unidos e da Europa sem diagnóstico. O que falta no Brasil são terapeutas. O que falta é fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Esses profissionais é que faltam e faltam ser melhores remunerados para que os autistas tenham melhor acolhimento, E tenham melhores vou terapias. até te interromper, doutor, porque é uma conta que não fecha, né? Falta os profissionais, falta eles serem melhor remunerados e também falta acesso da população, porque inclusive tem uma pesquisa recente, que é Retratos de Autismo no Brasil, que fala das maiores dificuldades de quem cuida das crianças autistas. E entre as maiores dificuldades, está aqui, 73% alegou dificuldade financeira para arcar com os custos do tratamento, né? Uma equipe multidisciplinar custa. A gente tem, né, a saúde pública, né, a gente tem o SUS, mas a demanda é gigantesca, com cada vez mais diagnósticos, né? Então, é uma conta que não fecha e acho importante a gente trazer isso e levar para a sociedade que também estejam nos assistindo, jovens que possam, de repente, repensar até seu plano de carreira, né, gente? Vamos aí, olha o mercado de trabalho para você transformar Então, o mercado de trabalho terapia com propósito, ocupacional né? é a coisa mais rara do planeta, você ter terapeuta ocupacional. Você tem muito mais faculdades de medicina no Brasil do que de terapia ocupacional. A terapeuta ocupacional hoje é aves raríssimas. A gente conhece por nome, sobrenome, todas elas, porque é muito difícil você ter uma terapeuta ocupacional que saiba exatamente como trabalhar e tudo mais. Fono também, as fonoaudiólogas são muito desvalorizadas. Então, a gente precisa melhorar muito, muito, muito esse sistema de saúde para poder receber esses pacientes, não só no sistema público, como no sistema privado. Então, faltam profissionais habilitados que saibam fazer a reabilitação, as terapias para esses pacientes. Porque, como você colocou, desde o princípio, o paciente vem ao consultório, mesmo que ele não tenha um diagnóstico, imediatamente ele tem que ser encaminhado para a fono e para a terapia ocupacional. É o mínimo que esse paciente tem. Então, o diagnóstico é importante, mas o mais importante é dar início às terapias. Com certeza. E olha, eu quero chamar uma enquete que a gente fez aqui com o nosso público nas redes do Terra. A gente perguntou quem convive com crianças autistas ou com TDAH. E eu estou trazendo esse número porque é interessante, a gente também só vai ter essa transformação na medicina, na terapia, se cada vez mais a sociedade se conscientizar, e acho que geralmente se conscientiza quando você convive, né? Eu acho que para quase todos os problemas, né, ou questões ou desafios da vida, a gente só se mobiliza quando é alguém próximo da gente, alguém que a gente ama, uma família que a gente acompanha. E aí a resposta da enquete que está aqui na tela revelou que 48% das pessoas que responderam diz que sim, na minha família eu convivo com crianças autistas ou com TDAH, um número bem expressivo, né, um percentual bem expressivo. 33% respondeu que não, que eu saiba, então não tem conhecimento, às vezes pode ser até que conviva, mas não tem esse conhecimento, e 19% diz que sim, eu convivo com amigos da família ou colegas de escola do meu filho, enfim. Então, são números interessantes para você ver que a maioria, a grande maioria, 48%, mais os 19% de quem convive com pessoas próximas, já tem esse contato, então que se sensibilizem, que se letrem, né? É necessário um letramento para que você seja apoio para mães como a Ingrid, para crianças como o Pedrinho, né? Para que a gente possa avançar fazendo uma rede, né? Se a gente tem aquele ditado africano que diz que é preciso de uma aldeia para criar uma criança, para criar uma criança neurotípica, a gente tem que ter uma aldeia muito mobilizada, afetiva, né? E um corpo aqui de profissionais. Então, parabéns ao Dr. Paulo, também a Mariana, por estarem no dia a dia dessas famílias e ajudarem, né, esse desafio tão difícil. Estou vendo os olhinhos aqui da Ingrid brilharem, já mareados, eu vou me emocionar também. E, Ingrid, acho que a gente está na reta final, nos minutinhos finais do programa, tinha tanta coisa para a gente falar, acho que a gente vai ter que ter um outro episódio para falar, mas eu quero muito que você, enfim, compartilhe com a gente hoje, assim, depois toda essa trajetória, né, que já tem 5 anos,
Como que está o seu coração hoje? Você criou uma empresa para ajudar outras famílias. Imagino que vocês tenham grupos de WhatsApp. É uma rede, né? Como é que está hoje o seu coração, o seu emocional e como que você está hoje em relação a Eu isso acho que o tudo? mais difícil foi assumir, falar para a família, que foi a última a saber, a família que estava em Fortaleza, e dizer, nossa, minha mãe nunca teria vergonha de mim, por que que eu tenho motivo de ter vergonha do meu filho? E a partir daquele momento, eu acho que eu tirei toneladas das costas. Hoje eu sou palestrante, eu participo de, graças a Deus, ter a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha história. E meu filho hoje, ele é meu garoto propaganda. Agora a gente está com a turma do Pedrinho, que são quadrinhos, né? São desenhos animados, @ a turma do Pedrinho. E cada personagem tem uma neurodiversidade. E é para conscientizar as crianças, para acolher melhor os nossos filhos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutor. Eu vou te procurar, hein? Quem quiser procurar a sua empresa, É um você quer deixar o prazer. arroba para as pessoas procurarem, né? Tá. O @ da empresa é @sentidos e cores. E tem a turma do Pedrinho, que é @a turma do Pedrinho. Eu quero E mostrar aqui, ó, tem a revista, tá, em que a Ingrid dá uma entrevista aqui contando um pouquinho, né, dessa vivência. Aí a gente consegue aprofundar, trazer mais detalhes. E aqui dentro da revista tem a turma do Pedrinho. Deixa eu ver se minha câmera consegue mostrar a turma do Pedrinho. E o Pedrinho aqui, coisa mais fofa, lindo. Então, muito bacana esse trabalho, esse ativismo que se tornou também, né, para você também acolher outras famílias. Parabéns também muito obrigada. por isso. Quero agradecer. Ingrid, doutor Paulo, vocês têm alguma outra consideração para a gente se despedir? Não, eu queria parabenizar ela e o Pedrinho e tudo. O programa maravilhoso. Estamos à disposição aí, muito legal mesmo. Foi um bate-papo excelente. E parabéns pela iniciativa, viu? Espetacular. Mari? Eu quero agradecer também, foi muito gostoso te conhecer aqui, conversar com você, doutor Paulo, à distância. Quero só finalizar dizendo que a informação, ela sempre é, de fato, um caminho, né, para encontrar para as famílias poderem encontrar bons caminhos para suas jornadas. Eu sou terapeuta ocupacional, eu sou também diretora clínica da Genial Care, que fez esse estudo que você falou do retrato sobre autismo. Lá no nosso canal tem bastante informação e esse estudo também já está divulgado, então acho que é bem legal para as famílias que quiserem também saber. Eu indico e quero agradecer, foi um prazer. Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço, Deixa gente. o @ da Genial. É o @ Genial Care. Maravilhoso. Agradeço vocês. E olha, a gente está em novembro, já na reta final, último dia, né? A gente tem mais um encontro esse ano ainda de Na Volta a Gente Compra, que é no dia 15. Dia 15 de dezembro a gente tem um encontro. Eu espero vocês. Enquanto isso, acompanhe a Terra Você nas redes sociais, que lá a gente traz muito tema sobre maternidade, né? Sobre autocuidado, vida e estilo, enfim, tudo que a gente precisa para ir nutrindo, né? A nossa mente, a nossa saúde como um todo. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição do Na Volta a Gente Compra. Tchau, tchau.